saltar de paraquedas. Misericórdia. Isso foi um presente de aniversário. Eu não sei se, até agora eu estou tentando digerir, se realmente eles queriam me abençoar ou se meus filhos já estavam querendo a herança. Boa noite, povo de Deus! Eita! A queda. Olha as minhas mãos. E aí? Estão de boa? Rapaz, essa série é uma bênção. São muitas dinâmicas, né? Gente, está tudo bem comigo, tá? Isso aqui é só o Espírito Santo que de vez em quando faz eu pagar mico. Então, o nosso tema de hoje é a queda, mas literalmente eu caí de 12 mil pés. Na realidade foi proposital, eu me joguei quarta-feira, fomos lá em Boituva, a experiência de saltar de paraquedas foi incrível. E quando eu cheguei ao chão, eu disse assim, graças a Deus. Na realidade, eu não lembro quem foi que perguntou, se foi a minha esposa ou foi as minhas filhas, que elas não tiveram coragem de ir comigo, né? Perguntaram se eu tive medo, se eu fiquei nervoso. Eu disse assim, olha, eu já tive mais medo pregando a palavra lá em cima do que saltando de paraquedas. Mas amém, gente, isso aqui é só uma brincadeira, tá? Eu estou são e salvo, aleluia. Agora eu quero ver a equipe criativa me desatar tudo aqui. Vem aqui. Então, nós estamos numa série que é sobre pressão. E semana passada nós trabalhamos o tema sobrecarregados, né? Eu não tenho dúvidas do que nós estamos sempre sendo pressionados. E na semana passada nós trabalhamos o tema sobrecarregados. Pô, abacalhado com o meu penteado. O que é avacalhado? Eu vou traduzir para você, que é aqui do Sudeste, é bagunçado, atrapalhado. Estou bonito? Aleluia. Nem precisava, eu posso. Você precisa me ver quando eu amanheço, lindo e maravilhoso. De toda forma, né, Dani? Diz que não para te ver. Sob pressão. É muita alegria. Gente, essa série é uma série muito dinâmica, apesar do assunto ser muito forte, sob pressão. Eu creio que nós estamos sendo constantemente bombardeados por todo tipo de levante deste mundo que tenta nos tirar da presença do Senhor. Na semana passada, nós trabalhamos o tema, na primeira parte dessa série, foi sobrecarregados. E nós falamos sobre alguns pontos importantes, o que nos sobrecarrega ou quem nos sobrecarrega. E aí nós sabemos, pela palavra de Deus, que essa sobrecarga não vem de Deus, porque lá em Jó, capítulo 34, no verso 23, diz, porque Deus não sobrecarrega o homem, para que esse homem, por essa sobrecarga, ele se desvirtue da palavra de Deus, daquilo que Deus, do propósito de Deus, para depois Deus ir ali e fazer juízo contra esse homem. Deus não faz isso. E nós também aprendemos que em Mateus capítulo 11, no verso 28, Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, essa sobrecarga não vem de Deus. Deus quer tirar de nós qualquer tipo de sobrecarga que nos tire do centro da vontade dEle. E nós falamos de quem é que nos sobrecarrega, né? E também falamos que sobrecarga é essa. E aí nós trabalhamos um pouco a ideia do mundo, e eu falei que na Bíblia você vai encontrar diversas passagens com essa
palavra mundo, que no original grego é a palavra cosmo, só que essa palavra mundo ela tem pelo menos 3 tipos de significado na Bíblia. Um dos significados fala de pessoas, né? O mundo, inclusive lá em João capítulo 3, verso 16, diz, porque Deus amou o mundo. Então, essa palavra está se referindo a pessoas. Esse é o significado de João 3,16. E também nós encontramos na Bíblia a palavra mundo trazendo um significado do planeta Terra, onde nós vivemos. E o terceiro sentido, significado dessa palavra, é o abstrato, é aquilo que as nossas emoções, o que nos move emocionalmente, aquilo que é subjetivo, que a gente não está vendo, a gente sente, mas não vê. E aí, nós trabalhamos um pouco essa área, mostrando que esse mundo abstrato é o que vem com tudo sobre a nossa vida, tentando enfraquecer a nossa fé. E vale a pena aqui lembrar, o texto da nossa série está extraído de 1 João, capítulo 5, verso 4, que diz o seguinte, que quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelho é a nossa fé, ou seja, essa influência, esse poder que tenta nos sobrecarregar, a Bíblia diz que se eu sou nascido de Deus, eu estou sobre essa influência, eu estou sobre isso, mas nós sabemos que a palavra de Deus nos dá essa posição, tanto que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 2, verso 6, que Deus, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. Posso ouvir o amém? Então, essa é a nossa posição em Cristo Jesus. E o terceiro ponto da mensagem de domingo passado, nós falamos sobre a proposta. Qual é a proposta do mundo? A proposta do mundo é de nos sobrecarregar, de nos enfraquecer, de enfraquecer a nossa fé. Por quê? Porque o mundo sabe que é a nossa fé que põe o mundo de joelho. É a nossa fé que vence o mundo, conforme o texto de 1 João, capítulo 5, verso 4. E a proposta do mundo, então, é nos sobrecarregar. Mas a proposta de Deus, através de Jesus, nós encontramos lá em Mateus, capítulo 11, verso 28. Aliás, capítulo 11, verso 28, que diz, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E no verso 30, ele fala, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós trabalhamos esses pontos e nós aprendemos que a proposta de Jesus é nos tirar de nós esse fardo do mundo que ele tenta imprimir na nossa vida, para que a gente possa estar totalmente desvirtuado daquilo que Deus tem para realizar através de mim e de você, que certamente são coisas grandes. Amém, gente? Glória a Deus. Essa foi a primeira parte. Agora, hoje, nós vamos falar sobre a queda. O que é isso, pastor? Por que você entrou daquele jeito ali? Porque, na realidade, eu quero trabalhar com você o que está lá em Gênesis, capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar comigo. Gênesis, capítulo 3, vamos ler aqui, na versão da Bíblia, a mensagem, do verso 1 ao verso 7. É muito interessante todo esse enredo aqui, essa história, e que nós precisamos, ao meu ponto de vista, nós precisamos entender um pouco sobre essa queda do homem. Vamos lá. Talvez você, com certeza, já conhece essa história, mas vamos nos aprofundar em alguns elementos aqui que, certamente, se nós atentarmos para ele, quando o mundo tentar nos sobrecarregar, quando o mundo tentar nos derrubar, nós não vamos cair, nós não vamos deixar ser sobrecarregado, porque nossa fé vai estar fortalecida naquilo que a palavra de Deus nos exorta, nos ensina, nos direciona. Então, a partir do verso 1 de Gênesis, capítulo 3, diz o seguinte, a serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher, será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu, claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim,
foi que Deus disse, não coma daquela árvore, nem mesmo toque nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher, vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. No verso 6, a mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido. Ele também comeu. Para encerrar, no verso 7, diz, na mesma hora, os dois, de fato, perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Eram os dois, né? Então, costuraram uma roupa provisória feita de folha de figueira. Essa história aqui, esse enredo que eu acabei de ler, ele explica muito bem a queda do homem. A queda do homem. A queda do homem é esse momento que está registrado na Bíblia, em que Adão e Eva desobedeceram a Deus. E esse acontecimento do primeiro casal que desobedeceu a Deus, também você vai encontrar com o título de pecado original. Por quê? Porque tudo começou ali. Foi nesse momento que o pecado ele entra na humanidade e contamina toda a humanidade, causando como consequência uma separação entre Deus e o homem. Então, eu acredito que entender o que é a queda do homem, para mim é algo fundamental. Por quê, pastor? Porque a compreensão desse assunto vai te levar a entender até melhor as Escrituras, porque durante todas as Escrituras você vê o homem falhando com Deus, o homem mostrando essa natureza pecaminosa, essa distância de Deus, e principalmente nós vamos entender as Escrituras no plano de salvação de Deus, aonde o sacrifício de Jesus ali no Calvário foi para resgatar aquela comunhão que Deus tinha desde o propósito, que Deus era um objetivo de Deus, aquela comunhão de ter com o homem desde o jardim do Éden. Então, essa queda do homem, ela também explica perfeitamente a nossa realidade atual. Por que o mundo está tão depravado? Porque o mundo se encontra, na realidade, morto. Porque esse mundo, o mundo em si, não falando das pessoas, mas claro que as pessoas estão dentro desse mundo, mas o mundo em si está perdido, tem um fim para ele. Então, olha só o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a queda do homem, lá do pecado original, do pecado inicial ali, fez com que entrasse essa consequência de morte nas nossas vidas. Quando Deus nos fez, Ele não tinha intenção que o homem passasse pela morte. Muito embora nós podemos entender que Deus sabia que o homem ia falhar com Deus, mas Ele já tinha todo um projeto, um plano para restaurar essa falha do homem. Então, a partir dessa queda, nós vivemos sob uma pressão do pecado e da morte que está todo tempo, toda hora, tentando nos derrubar, tentando enfraquecer a nossa fé. Nós estamos, apesar de que a Bíblia fala que quem nascido de Deus, né, está acima dessas influências, mas isso é no âmbito espiritual, nós temos que viver isso, para que eu realmente esteja assentado com Cristo, como diz lá em Efésios capítulo 2, no verso 6, eu preciso fazer algo aqui, que a minha fé seja exercida, e que eu possa, com a minha fé,
vencer esse mundo que tenta me enfraquecer, que tenta me tirar da frente de uma Bíblia, que tenta me tirar do meu secreto de ter um tempo de relacionamento com Deus. Então, essa pressão ela é constante, essa pressão ela vem a todo tempo. Por isso, nós, sem sombra de dúvidas, precisamos da graça de Deus, nosso Senhor, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos dessa graça, dessa redenção. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 22, Paulo afirma o seguinte: pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. O que Paulo está falando aqui? Que pela porta de Adão entrou a morte, entrou o pecado, entrou essa pressão, essa consequência. Mas nós temos a solução que foi nos dado gratuitamente da parte de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está falando que é através dele que essa morte não nos alcança. E eu não estou aqui falando simplesmente da morte natural, porque mesmo nós, servindo ao Senhor, de todo o nosso coração, declarando que Ele é nosso Senhor e Salvador, nós podemos também passar pela morte. Mas a Bíblia fala que aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque essa morte que nós estamos falando aqui, e que a Bíblia fala, que ainda que morra, viverá, é a vida eterna. E é a morte eterna também. Então, isso é importante. Então, essa graça nós encontramos em Jesus, nosso Senhor. É nele que nós vamos encontrar essa graça. Então, os relatos bíblicos, eles vão descrever em detalhes essa queda do homem. Por que isso está aqui na Bíblia? Para que nós entendamos como foi esse processo de queda, para que eu e você não caiamos mais. Porque mesmo que tudo isso, lá de Gênesis capítulo 3, entrou a morte, entrou a consequência, entrou essa pressão que vem sobre nós todo o tempo, mesmo assim, hoje, nós também ainda podemos cair, nós podemos nos afastar de Deus, você sabe disso. Por quê? Porque a pressão é constante. A pressão desse mundo, a pressão do inimigo, lá em João capítulo 10, verso 10, diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então, pela parte do mundo, a proposta do mundo é essa, é tentar nos destruir. O inimigo quer nos derrotar, ele quer nos realmente eliminar. Mas a proposta de Deus não é essa. Então, eu acredito que mesmo esta queda lá do Éden pode nos ensinar, pode nos mostrar o caminho para que eu e você não caiamos nas armadilhas do inimigo que pode nos separar, que pode tentar nos separar da presença de Deus. Então, nós podemos aprender com esse processo de queda lá do Éden. Nós podemos. E ver as armadilhas que o mundo, através de muitas pressões, vão tentar impor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, exatamente com o objetivo de destruir a nossa vida. Essa é a proposta. Então, eu quero ver com você aqui, baseado nesse contexto, neste enredo dessa história, as armadilhas que, por sinal, Adão e Eva caíram aqui. Vamos ver as armadilhas que estão todo o tempo nos pressionando. Vamos lá. O ponto de número 1 é a pressão que vem por meio da sugestão para duvidar da palavra de Deus. E isso aqui começa de forma muito sutil. Veja bem, às vezes o diabo, e ele é muito astuto nessa área, ele sabe que por você já ter decidido seguir a Jesus, por você estar dentro de uma igreja aqui, mesmo que você está aqui e ainda não fez uma oração de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mas só o fato de você estar aqui, você já mostra para o inimigo que você tem uma direção para esse lado de Cristo, reconhece que o Senhor, Ele é uma porta. Então, o diabo, muitas vezes, ele não vem com grandes coisas para tentar te derrubar. Ele já aprendeu isso, porque certamente,
durante toda a história da humanidade, ele já tentou isso, já deva ter tentado chegar com tudo para tentar derrubar um homem, uma mulher de fé que está ali lutando contra o pecado. Então, ele muda as estratégias, e essa estratégia, apesar dele ter mudado, eu creio, ela não é nova, é uma estratégia antiga, que nós vamos até ver aqui no argumento que ele usou através da serpente ali no Adão e na Eva, né? Principalmente, o relato deixa muito claro que foi com a mulher, todo o diálogo lá. Então, essa primeira pressão é uma sugestão para duvidar da palavra de Deus. Olha só o versículo 1 aqui, o versículo 1. Olha esse argumento, será que entendi direito? Olha o diabo falando, será que eu entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? Olha só essa retórica, essa estratégia. Aqui a serpente, e o texto deixa muito claro que ela era a mais inteligente de todos os animais, o texto afirma isso, ela começa a implantar uma dúvida na mente de Eva. Então, ela vem com uma boa retórica, um bom argumento, uma boa conversa, porque ela mostra aqui que sabe argumentar. Ela sabia que Eva sabia que não era de todas as árvores, mas ela chega com essa retórica, chega com esse argumento. Será que eu ouvi direito? Foi isso mesmo que eu ouvi? Para jogar uma dúvida na cabeça da Eva, para ela começar a duvidar. Mas, peraí, será que foi isso mesmo que eu ouvi de Deus? Para não comer? Está entendendo? Isso acontece nos dias de hoje conosco. Você está ali ouvindo uma palavra, você está ali lendo a sua Bíblia, e você, será que eu entendi direito? É isso mesmo que o texto aqui está falando? Nós temos que tomar cuidado com essa pressão, porque isso acontece nos dias de hoje. Vai vir uma sugestão para você duvidar da palavra de Deus, para você começar a querer pensar de forma diferente, para você começar a se desvirtuar daquilo que Deus disse, e o mundo está indo por esse caminho, o mundo está seguindo isso. Quantas pessoas, muitas vezes, se desvirtuam da palavra de Deus, pois começam a duvidar de pequenas coisas em seus corações. Mas será que é isso mesmo? Será que Deus fez isso? Será que Deus veio aqui na terra mesmo em forma de homem e é tudo isso? Por quê? Porque o diabo começa a levantar pessoas, até pessoas influentes, estudiosas, que têm uma certa influência, e começa com os argumentos, porque isso, porque aquilo, uma boa retórica, uma boa conversa, e quantas pessoas estão caindo. Sabe, eu gosto muito de ler sobre vários assuntos, de ver vídeos na internet de pregação. Eu percebo cada coisa. Eu percebo cada argumento que está claro, para mim, está claro que não é aquilo que a Bíblia está falando, mas parece que a pessoa começa a falar coisas com a intenção de trazer uma dúvida, e isso é estratégia do inimigo. O inimigo levanta pessoas e começa a falar, e aí você que já viu o seu pastor, você já leu a Bíblia, você tem algo já definido, você começa a pensar, não, mas eu acho que ele tem razão. Por quê? Porque a retórica do cara é muito boa, ele fala com uma eloquência que chega a convencer. Cuidado, a estratégia do inimigo foi essa lá no Éden. Por quê? Porque a sugestão é trazer um pinguinho de dúvidas. A pessoa começar a duvidar da palavra de Deus. Olha o que Paulo fala a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, no verso 14 e 17, diz assim, 14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe de uma coisa? O diabo sabe disso, que a palavra de Deus, ela é útil, ela é algo inspirada por Deus, que vai nos preparar para que nós sejamos aptos para tudo, plenamente preparado para toda boa obra. O diabo sabe disso, e essa é a estratégia dele, de colocar dúvidas. Muitas vezes nós ouvimos argumentos bonitos. Quantas pessoas a gente vê, está ali na igreja, ouvindo a palavra, e daqui a pouco, eu não preciso ir mais para a igreja. Por quê? Porque ouviu alguém falando, olha, você não precisa congregar. Quem disse que você precisa congregar? Mas a Bíblia mostra que precisa. Não, mas você não precisa, aí vem com os argumentos lá, porque você é a igreja, aonde você for, ele está com você, e a pessoa começa, é isso mesmo, começa a duvidar da verdade, aí a pessoa já não vem mais cultuar com o povo de Deus. Porque aí o diabo, em contrapartida, levanta uma situação lá onde a pessoa fica frustrada com alguém, algum relacionamento que destoou um pouco daquela família. Né? Você sabe que toda família tem os seus percalços. A família de Deus não é diferente, de vez em quando pode acontecer. O que nós precisamos é estar aptos da palavra de Deus, que manda amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, e aí consertar. Mas você está entendendo? O diabo vem, é por isso que Paulo está falando aqui, quanto a você permaneça nas coisas que aprendeu. Não duvide do que você aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque na cultura judaica, a criança, desde pequeno, ela é ensinada. Ela é ensinada a palavra de Deus constantemente, e ela aprende muitas coisas. Então, Paulo sabia que Timóteo tinha passado por essa escola desde criança. Então, olha, porque você desde criança conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Está vendo como é importante nós não duvidarmos da palavra de Deus? E essa é uma estratégia do inimigo, fazer com que a gente comece a duvidar. A Bíblia fala de um povo que é conhecido como os bereanos, que é um povo onde eles ouviam a palavra de Deus e eles iam consultar na Escritura para ver se estava batendo. Se não estivesse batendo com o que estava escrito, eles descartavam, mas se estivesse batendo, é isso mesmo. E nós temos que ser assim. Você ouve uma palavra, você diz, mas peraí, eu não pensava assim. Não vai engolindo tudo, não. Vá consultar as Escrituras. Sabe por quê? Às vezes, eu vou confessar uma coisa para você aqui. Nós não somos perfeitos. Às vezes, nós pregadores, nós misturamos a palavra de Deus com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos achismos. Eu leio a palavra, eu acho que foi assim, eu começo a figurar e eu passo para a igreja. Eu passo para a igreja. Não beba tudo. Nem o que eu falo. Vá consultar. Veja, porque nós podemos falhar. Apesar, e eu vou falar uma coisa, apesar de que muitos pregadores, e eu me incluo nisso, procura, no nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, tentar passar na íntegra, tudo bem, mas muitas vezes é inevitável. Muitas vezes eu posso ter passado uma semana cheio, atribulado e tal, e com meu sentimento à flor da pele, pulei de paraquedas, a adrenalina, aí eu venho aqui, eu descarrego sobre você a palavra de Deus e mais uma porção de adrenalina, de besterol, que eu posso fazer isso. Não que eu queira, mas cabe você como igreja, nós como igreja, nós procurarmos estar atento à palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, para que, quando o diabo vir com uma sugestão que você duvide, você diz, não, mas para aí, o que está na Bíblia, está na Bíblia, eu creio no que está na Bíblia, e eu vejo grandes homens de Deus pensando dessa mesma forma, então é isso, posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver o horário aqui, porque está gostoso aqui. Você está gostando? Então, as armadilhas do inimigo é fazer com que você comece a duvidar. Aí, tem a segunda estratégia. Qual é a segunda pressão que vem? Depois que você começa a duvidar,
Aí vai um pouco mais fundo. A sugestão é para que você desacreditar da palavra de Deus. Você já deu o primeiro passo, você já deu lenha para a fogueira do inimigo, duvidou. Aí você começa a desacreditar. Isso está muito atrelado. Depois que aconteceu, depois que acontece isso, você começa a desacreditar. Sabe o que acontece? O famoso, isso não tem problema. Olha aí. É o famoso, pastor, está com nada, não é bem assim não é desse jeito. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Depois que a gente duvida e começa a desacreditar, sai, não é isso não, tá errado. Por quê? Porque eu já ouvi alguém falando que é desse jeito aqui, é diferente. Você começa a entrar numa linha de desacreditar daquilo que é útil para as nossas vidas. Por quê? Porque vai começando a descredibilizar a palavra de Deus. E se nós descredibilizarmos a palavra de Deus, aí vai ficando cada vez mais sério. Olha só, no ponto número 1 lá, quando a serpente fala, deixa eu ver se eu ouvi direito mesmo, é isso mesmo? Né? Será que entendi direito? Deus disse a você que não comesse de árvore alguma do jardim? Aí a resposta da mulher, no verso 2 e 3, diz assim, a mulher respondeu, claro que não, temos permissão para comer das árvores do jardim, só com relação à árvore que está no meio do jardim, do jardim que Deus disse, não coma daquela árvore, nem mesmo toque nela, senão vocês vão morrer. Só que aqui a mulher já está duvidando, porque foi jogada a semente na mente dela. E agora aqui, olha só o verso 4, então a serpente disse à mulher, você não vai morrer. A serpente jogou a semente da dúvida, e agora a resposta da mulher, não, o Senhor disse, não é de toda não, é só daquela ali, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Aí a serpente, segundo a sugestão dela, descredibilizar aquilo que Deus tinha falado. Aquilo que Deus tinha falado, não coma, nem toque, porque senão você vai morrer. Essa foi as palavras de Deus para a vida de Adão e Eva. E agora, que a mulher tem dúvida, a dá a segunda cartada, que é, vocês não vão morrer. Aí, a posição nesse momento, daquela mulher que duvidou, e agora ela está no campo da descredibilidade, ela não mede mais, ela não raciocina mais as palavras na íntegra que que Deus tinha falado para ela. Olha, não coma e nem toque, porque senão tinha consequência. Qual era a consequência? A morte. Não, mas ela já duvidou, já estava com dúvida no coração, agora ela descredibiliza aquilo que Deus falou. Está vendo como é a estratégia da serpente, do inimigo? Essa pressão vem para descredibilizar. O mundo aí fora está aceitando muitas coisas. E muitos cristãos, aliás, o mundo está pregando muitas coisas e muitos cristãos estão aceitando exatamente aquilo que Deus tinha falado para não aceitar. A Bíblia, eu não quero, como a nossa série aqui fala sobre pressão, eu não quero aqui trazer um pânico, mas a verdade é essa, não podemos negar que está sendo assim. Quantas pessoas estão abandonando a fé verdadeira, estão indo para uma fé vã, uma fé que não vai levar elas para o jardim do Éden. Essa fé que elas estão tomando hoje, porque muitos estão dizendo, não, eu tenho fé em Jesus, eu já aceitei Ele, mas está fazendo exatamente o que a serpente está sugerindo. A sugestão aqui, essa pressão vem e começa a descredibilizar, não é bem assim não, a Bíblia, Deus é amor, Deus aceita todo mundo, eu posso me relacionar com qualquer pessoa. Não, está entendendo, gente? Não está assim? Por quê? Porque exatamente
a sugestão, a pressão veio, trouxe a dúvida, agora está descredibilizando aquilo que Deus falou, a palavra de Deus, a Bíblia, como nós lemos lá em 2 Timóteo, é a palavra de Deus, irrepreensível, é aquilo que Deus falou, inspirou homens como nós, e eles escreveram, mas veio da parte de Deus, foi Deus que falou. Toda escritura é inspirada por Deus. Foi Deus. Foi Deus que falou. Então, aí, essa sugestão, essa pressão vem para descredibilizar aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus disse. Aí vai trazendo essa dúvida. Aí a pessoa começa a mergulhar num mar de dúvida, descredibiliza tudo, agora já não aceita mais aquilo que a Bíblia fala, e nós temos que tomar cuidado com a nossa juventude, porque eles são mais vulneráveis para essas mentiras, essas falsas doutrinas, que podem levar eles para um caminho totalmente errado, à perdição, um caminho que leva para a perdição. Mas essa é a pressão que nós estamos sofrendo. Essa é a pressão na qual nós estamos vivendo. Posso ouvir um amém? Mas, para não te desanimar, deixa eu só ler novamente aqui o tema da nossa o texto da nossa série, que é 1 João capítulo 5, verso 4. Quem nasce de Deus está acima dessas pressões, dessas influências. Influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelho é a nossa fé. É a fé. É a fé na palavra. Está vendo como é a estratégia do mundo? É enfraquecer essa fé. Porque é essa fé que vai subjugar esse mundo perdido. É essa fé que vai fazer com que Satanás recue. É essa fé que vai fazer com que nós possamos prevalecer em tudo. Então o alvo dele é a nossa fé. Trazendo dúvida, trazendo descrédito, e como consequência disso, ponto de número 3. A pressão que vem por meio da sugestão para a desobediência. Como consequência da autossuficiência que tomou o coração do homem, o resultado, por último, é a desobediência. Não é isso não tem nada a ver. Aí vai fazer o que a palavra de Deus falar para não fazer. Então cai no mar, começa a navegar no mar da desobediência. Olha aqui o versículo 6, é muito forte. Aonde a mulher, ela literalmente, ela toma posse ali da desobediência. Verso 6, a mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Ela foi atraída por algo. Aquele fruto, aquela árvore, foi Deus que fez. O fruto é de uma árvore que Deus fez. Não podia ser um fruto feio, porque tudo que Deus faz é bom. Não tinha problema com a árvore, tinha problema em desobedecer a palavra de Deus. Aquele fruto, com certeza, quando a Bíblia fala que ela viu que o fruto era bom, era apetitoso, realmente era. Mas não tinha problema com o fruto, tinha problema com a palavra, que não poderia ser desobedecida. Então, veja bem, veio a dúvida, veio o descrédito, e aí vem o checkmate, a sedução. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso, saboroso, gostoso. Quantas vezes vem uma pressão sobre a nossa vida, sobre nós, e essa pressão é algo tão atraente, é algo, aos nossos olhos carnais, é algo apetitoso, é algo bom, que vai satisfazer a nossa carne, porém, não vai satisfazer o coração de Deus. Não vai satisfazer o nosso espírito. Foi isso que aconteceu aqui. Então, a mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso.
pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas. Veio o pacote completo. Poxa, esse fruto é muito bom, é apetitoso. E se eu comer, vai trazer consequências boas, eu vou conhecer todas as coisas, porque essa era a proposta. Essa era a seta que o diabo colocou através daquela serpente, Adão e Eva, porque até então eles não tinham parado para pensar sobre aquilo. Só estavam obedecendo aquilo que Deus tinha falado para eles. Mas agora veio as setas, veio os argumentos, veio aquela retórica bonita, legal, aquele argumento bonito, charmoso, e aí a gente começa a prestar atenção, e aí nós vamos sendo seduzidos. Seduzidos. E aí começa a queda, porque foi aqui que o homem e a mulher caíram. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e repartiu com o marido. Ele também comeu. Sabe, tudo isso significa que o homem criado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de governo, e principalmente com o livre-arbítrio, livre decisão, perdeu aquela bondade original de Deus, na qual ele foi criado. Por quê? Porque foi corrompido. A imagem de Deus foi distorcida por causa do pecado. A morte, então, entra com o entendimento daquele homem, foi cegado. Porque as seduções vieram, os argumentos vieram, as dúvidas vieram, começou a descredibilizar, então o entendimento ficou cego, ele não mediu as consequências. Porque a consequência era muito clara, quando Deus falou, olha, se comer, se tocar, certamente morrerás. Eles só ficaram com a primeira parte, comer. Comer é algo gostoso, é algo bom, satisfatório. Então, a imagem de Deus foi distorcida por causa do pecado, com o entendimento cegado. O homem, ele agora é controlado por todo aspecto de perversidade. Está vendo? Por que a humanidade está caminhando cada vez mais em direção ao precipício? Por causa dessa natureza do pecado, que faz com que o homem caia. Que essa queda seja real na nossa vida. Naturalmente, agora, ele vive em completa rebelião com Deus, por causa do pecado. A natureza humana constantemente vive em rebelião com Deus. Então, nessa condição, significa que o homem, ele não é até tão mal quanto possa parecer, porém, ele está incapaz de pensar e realizar coisas boas sem que reconheça o seu fracasso, a sua queda. Enquanto o homem não reconhecer que ele é um miserável, que ele é um fracassado, que ele está caído, ele é incapaz de reconhecer uma realidade de mudança na sua vida. Aí ele vive na queda. Na queda. O próprio Deus, ele revelou esse episódio da queda. Eu acredito, está lá na Bíblia, que Deus revelou, deixou isso lá para a gente aprender. Para a gente saber que, primeiro, essa queda do homem, esse pecado, faz separação. Paulo fala aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, nós somos separados, destituídos, demitidos da presença de Deus. O pecado faz essa separação. Agora, nem tudo está perdido, para a glória de Jesus. Olha o que Paulo fala em Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus sabia que o homem ia fracassar. Deus sabia que o homem ia falhar. Deus sabia que nós iríamos decepcionar.
decepcioná-lo. Mas sabe, apesar de Deus saber disso, Ele olhou para nós e disse: tem jeito para você, tem jeito para mim. Apesar dessas pressões vir tentar nos derrubar, nós temos uma solução, tem jeito para nós. Agora, não por causa de nós, mas apesar de nós, Deus nos ama. Deus nos ama. Ele sabia, desde o início, que haveria fracasso nas nossas decisões, haveria queda, haveria esse pecado original. Mas Ele, graças a Deus, já promoveu, já fez todo, já tinha elaborado todo o plano, o projeto. O homem vai cair aqui, mas bem aqui Ele vai levantar. Vou repetir de novo. O homem vai cair aqui, mas bem aqui Ele vai levantar. Fiquem em pé, queridos, em nome do Senhor. Eu quero terminar aqui com um texto que eu estava meditando, é muito forte, porque o apóstolo Pedro, ele escreveu que a redenção, apesar de nós recebermos de graça, eu e você recebemos a redenção de graça, mas ela não foi de graça. O apóstolo Pedro fala que foi pelo precioso sangue de Jesus. Nós levantamos da nossa queda pelo precioso sangue de Jesus. As pressões virão, a tempestade virá, o dia mau virá, tentando nos enfraquecer, mas o precioso sangue de Jesus já foi derramado. Nós temos que tomar posse disso. Eu quero terminar aqui com a leitura de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 25, escute isso. Isso aqui é o plano de Deus para nos levantar. Pois vocês sabem, verso 18, que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, da maneira vazia de viver, que lhe foi transmitido por seus antepassados, herdamos essa natureza caída. Verso 19, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória. Como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhe foi anunciada. Nós fomos regenerados. Ele pagou um preço para que nós não vivamos caídos, mas para que nós vivamos de pé, de pé. Muito embora estamos sob pressão desse mundo tenebroso, muito embora estamos sendo constantemente bombardeados, mas os que são nascidos de Deus estão acima dessas influências. É isso, igreja, é isso. Nós não fomos feitos por Deus para sermos caídos. Sim, caímos, fracassamos, mas mediante a nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos estar de pé. Você crê nisso? Eu quero que você feche seus olhos agora. Pastor, o que é
ser um homem caído. O homem caído é um homem que fracassa na sua fé. É um homem que muitas vezes deixa de acreditar em Deus, começa a duvidar de Deus e vive uma vida de desobediência. E como consequência isso, anda por caminhos que não são os caminhos de Deus. Me chama pra perto. E por causa dessa queda, desse pecado original, nós sofremos enfermidades, perseguições, nós sofremos tribulações, nós sofremos de muitas angústias neste mundo, porque o próprio Jesus falou, João capítulo 16, verso 33, neste mundo vocês estarão sob pressões, tribulações, um dia mau, mas ele também falou, tente bom ânimo, porque eu já venci esse mundo. Faça a tua oração agora, sincera com Deus. Quais são as pressões que você está vivendo? Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso. O que te pressiona? O que tenta te derrubar? O que tenta te enfraquecer? Em nome de Jesus, à medida que você ora agora, eu oro por você, Pai, em nome de Jesus. Revela para o teu filho, para a tua filha, o teu amor. Não que ele saiba apenas por meio de comunicação, de palavras, de retórica, mas que ele sinta agora o teu amor invadindo o ser e mostrando soluções para esse problema, para essa queda. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Eu sei que mesmo Levante as tuas mãos, querido. Se você puder e quiser, adore o Senhor. Fale com Ele. Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai.